William Blake, no seu poema, Os Quatro Zoas, Um Sonho de 9 Noites, fala da queda de Deus na divisão e da sua ressurreição para a unidade, a sua queda na geração, decadência e morte e a sua ressurreição na unidade do único Pai. Associando seu poema ao capítulo 6 de Efésios, versículo 12, ele afirma: Não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Vemos assim que a queda na divisão e a ressurreição na unidade são mentais. Do começo ao fim, a Bíblia fala de um certo templo que está sendo construído. E todos os dias construímos nosso templo para a morada de Deus Pai. No capítulo 2 do livro de Efésios, somos informados: toda a estrutura é unida e cresce em templo santo no Senhor, em quem vocês também estão incorporados como estrutura viva de Deus no Espírito. Em outras palavras, à medida que você traz o seu edifício e eu trago o meu, somos encaixados como pedras vivas no edifício de Deus. Deixe-me explicar isso com uma história que me contou na semana passada. Esta é a experiência de uma senhora que é muito senhora e só recentemente teve um filho pequeno. Ela disse: No meu sonho sou 3 pessoas. Eu sou eu mesmo, mas sou um homem. Assim como eu, anseio por um cachorrinho verde. Tornando-me outro, vejo meu cachorro parado entre outros. Ele brilha como o sol e porque o ordenei, sei que tudo o que tenho que fazer é esperar sua chegada. Agora, no meu sonho, sou sempre o remetente. Quando algo deve ser contado, eu conto para outro, que sou eu mesmo, depois me torno outro para recontar a história ao terceiro. Tornando-me o terceiro, digo ao segundo para contar ao primeiro. Sei que não faz sentido neste nível, mas como terceira pessoa que fala, ouço a mensagem como a segunda e digo a mim mesmo, o primeiro. O cachorro é seu agora. E como o primeiro estou muito feliz em ouvir a notícia. Novamente como terceira pessoa, digo a segunda para dizer à primeira, seu edifício está concluído. Tudo o que você precisa fazer é se virar para pegá-lo. Agora, como primeira pessoa, meu cachorrinho desaparece e estou olhando para meus muitos prédios novos sendo construídos. Então me lembro que meu prédio está concluído e tudo o que tenho que fazer é me virar e reclamá-lo, quando meu bebezinho chora e me acorda. Superficialmente, sua visão parece não ser nada, mas tem um significado tremendo. Seu cachorro verde brilhando como o sol é Caleb nas Escrituras. Caleb é quem vai com Josué para a terra prometida. Na história, Caleb, tendo fé no Deus que prometeu a terra a Israel, foi enviado por Moisés junto com outros espiões para Canaã. Ao retornar, Caleb disse: Ataque imediatamente ou mais os homens que tinham ido com ele ficaram com medo, e então apenas os 2, Caleb e Josué, a forma hebraica da palavra o Jesus, entraram. Em seu sonho ela está esperando por um cachorrinho verde. A palavra verde neste sonho significa pressionar com seiva, ou delicioso, ou saúde. Repleto de tudo o que é meu, vou levá-lo para se deitar em pastos verdejantes. Cheio de fé no Deus que prometeu a terra a Israel, Caleb é altamente recomendado, pois só podem entrar 2. Outros tiveram o cachorro e outros o encontrarão, pois ela não é a única que entra na terra prometida. Agora, quem estava esperando por seu companheiro? Deus. Como terceiro, o segundo é informado e conta ao primeiro que o cachorro agora é dela. Então a experiência se repete, pois ela mais uma vez se torna a emissora, a que conta, mas ela nunca é a receptora, pois Deus apenas age e está nos seres ou homens existentes. Agora, como a primeira pessoa, ela percebe que o cachorrinho desapareceu. Por quê? Porque ela já entrou na terra prometida.
Vendo a fabulosa construção em andamento, ela se lembra de que seu prédio está concluído e tudo o que ela precisava fazer era se virar e vê-lo. Há duas passagens nas Escrituras, uma no capítulo 12 de Atos e outra no capítulo 15 de Lucas, onde a palavra grega "eautou" é traduzida como "ele voltou a si". No livro de Lucas estas palavras foram ditas sobre o filho pródigo. E no livro de Atos, Pedro foi preso e acorrentado. Suas vestes foram vendidas e ele ficou sozinho na cela, quando o anjo do Senhor entrou, tocou-o, e ao se levantar, disse, ele voltou a si. Agora, esta palavra eautou poderia ter sido traduzida, ele se virou, e está cumprido, e está terminado, e está casado. E ela ouviu as palavras. Tudo o que você precisa fazer é se virar. Vire-se e você verá a estrutura finalizada. Como pedra viva, vocês contribuíram agora para a estrutura geral, que é o templo do Deus vivo. Sei por experiência própria que todos contribuem para aquela pedra viva chamada Reino dos Céus. Você será transformado por uma força que é maior do que qualquer coisa conhecida pelo homem, mas isso não acontecerá até o fim. Você não pode se virar fisicamente, nem pode forçar a mente a fazer isso. Agora, Blake nos diz, e Deus se dividiu e esta senhora se dividiu em três. Agora, rumo ao final da jornada, quando a força que os prende a este mundo for aliviada, você se virará para ver a estrutura que seu pai construiu e saberá que você é ele. Seu templo não é construído por outro. Aquele que começou uma boa obra em vocês a completará no dia de Jesus Cristo. Quem é ele? Eu sou aquele que começou a boa obra em você. Eu testei você nas fornalhas da aflição. Para meu próprio bem eu faço isso, para meu próprio bem, pois como deveria meu nome ser profanado? Minha glória não darei a outro. Sua jornada está no fim, minha querida. Você teve a visão perfeita. Seu prédio está concluído e tudo o que você precisa fazer é se virar. Isso acontecerá no final, pois se você der meia volta, você desaparecerá, pois, como Paulo, você combateu o bom combate. Que ninguém lhe diga que Paulo estava exagerando, é uma luta, pois não estamos lutando com carne e sangue. Neste momento alguém está pisando no lagar do ódio e, desenfreado, o pensamento é enviado nas asas do sentimento. Talvez esta noite, sentado numa masmorra, alguém esteja pisando no lagar da guerra, e algum garotinho no campo capte a ideia e, querendo ser um herói, sonha em se tornar um grande general, comandando a destruição do mundo. Ele está sonhando e você não pode impedir o sonho dele. Portanto, você não está guerreando contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os poderes e a maldade espiritual nos lugares celestiais, e o céu está dentro. No interior de sua mente esses seres abomináveis e repugnantes estão gravados. São forças invisíveis que incidem sobre você de manhã, ao meio-dia e à noite. Mas, que emoção receber uma carta dessa natureza! Seu prédio está concluído. Ela agora sabe que só envia. Ela dava ordem, via-se como outra, recebendo, mas quando a mensagem precisava ser recontada ela voltava a ser a caixa. E quando for vivenciar, será ela quem vivenciará. Portanto, Deus apenas age e está nos seres ou homens existentes, pois Deus está desempenhando todos os papéis. No final, cada um traz o seu templo vivo para a casa de Deus. Efésios nos conta como a estrutura é unida e como o templo santo cresce no Espírito. É um templo espiritual, não neste mundo. As Escrituras chamam a igreja de o corpo de Cristo, mas a palavra traduzida como igreja é comunhão da Assembleia dos Redimidos. É a reunião daqueles cuja construção está concluída. Desempenhando o papel de receptor, somos nós que construímos. Encontrando Caleb, você, como Josué,
que é Jesus, é conduzido à terra prometida, conforme as Escrituras são cumpridas. Tendo brilhado como o sol para te guiar, Calebe desaparece deixando apenas Jesus. E quem é Jesus? Sua própria imaginação humana maravilhosa. Agora deixe-me compartilhar outra história. Há 3 anos, num sonho, esta senhora viu um homem que personificava tudo o que ela poderia desejar. Eles se apaixonaram e um noivado foi anunciado. Então, pensando que estava acordada, vestiu a camisola e retirou-se, na esperança de que ele se juntasse a ela. Mas ao entrar na sala o homem balançou a cabeça e disse: ainda não, mas voltarei. Este mês o mesmo homem voltou e deu a entender pelo seu olhar que viera para cumprir a promessa de casamento. Posso dizer a ela que, embora não tenha sido realizado, ela teve a revelação perfeita daquilo que está por vir. Ela agora tem a certeza de que voltarei e receberei você em mim mesmo, para que onde eu estiver, você também estará. Tudo isso é um belo simbolismo. Esta senhora não está prestes a se casar neste nosso mundo com um homem de carne e osso de tal magnitude. Não, ele é o símbolo do que é falado em Isaías. O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. A promessa está sendo mantida nela. E um dia ela se voltará dentro de si e se tornará aquele templo vivo do Senhor ressuscitado. Eu vi o templo. E quando eu deixar as vestes relativas a esta era, entrarei em uma era completamente diferente. E como Paulo, é meu desejo partir e estar com Cristo, mas é mais importante no momento permanecer e encorajá-lo, mesmo que você esteja lutando contra os principados, os poderes das trevas e todos os horrores do mundo. Mas eu vi o edifício sendo construído para você, não por outro, mas pelo seu eu mais profundo, que é Deus Pai. Em 1952, enquanto morava na cidade de Nova York, tive uma sede que somente uma experiência com Deus poderia saciar. Assim como o servo suspira pelos cursos de água, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então, uma noite, do nada, me vi cumprindo o Salmo 42. Destas coisas eu me lembro, enquanto derramo minha alma. Como fui com a multidão e os conduzi em procissão até a casa de Deus. Naquela noite, encontrei-me liderando uma enorme procissão em direção à casa de Deus. Ainda estava distante, mas enquanto eu os conduzia, uma voz soou. E Deus caminha com eles. Uma mulher ao meu lado questionou a voz, dizendo: Se Deus caminha conosco, onde está Ele? E a voz respondeu: Ao seu lado. Olhando para mim e vendo um homem de carne e osso, ela disse: Você quer dizer que Neville é Deus? E a voz respondeu: Sim, no ato de acordar. Então a voz falou apenas comigo, dizendo: Deitei-me dentro de você para dormir e enquanto dormia tive um sonho. Eu sonhei e de repente eu sabia que ele estava sonhando que era eu. Naquele momento a memória voltou e me transformei em 6 vórtices, que senti entrar em minhas mãos, pés, cabeça e lado. Foi então que conheci o êxtase da crucificação. Paulo, na sua carta aos Romanos, dividiu os tempos, dizendo: Se fomos unidos a ele numa morte semelhante à dele, certamente seremos unidos a ele numa ressurreição semelhante à dele. A crucificação já passou. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Se isto for verdade, então o Cristo universal nos deu a si mesmo, pois não disse ele: Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de colocá-lo no chão e o poder de levantá-lo novamente. E estamos estabelecidos com ele, porque ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Portanto, se você estiver unido a ele numa morte como a dele, certamente estará unido a ele numa ressurreição como a dele. Eu sei que isso é verdade, pois ele ressuscitou em mim, confirmando a história das Escrituras.
É assim que a estrutura se fortalece e cresce em Deus. E quando a cortina final cair e o templo estiver perfeito, você será Deus Pai e eu serei Deus Pai, mas nenhum de nós perderá nossa identidade. Agora peço que continue testando seu poder criativo praticando a revisão. Se você ouvir algo desagradável, não aceite, mas revise imediatamente. Ouça as palavras que deveriam ter sido ditas e convença-se, com o melhor de sua capacidade, de que é assim. O que importaria se você fosse o dono do mundo esta noite e partisse amanhã para trabalhar como cozinheiro de frituras, servindo bolos? Viva a sua vida plenamente enquanto estiver aqui, mas lembre-se de que você não pode levar seu dinheiro com você. Portanto, aproveite as coisas deste mundo e aplique esta lei maravilhosa para você e para os outros, pois imaginar verdadeiramente cria a realidade. E lembre-se, você não está lutando contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades e as trevas dos governantes deste mundo e o mal espiritual nos lugares celestiais. E um dia, vocês que caíram na divisão ressuscitarão na unidade. Agora, vamos entrar no silêncio. O áudio de hoje foi a palestra Construindo seu Templo, de 20 de novembro de 1967. Esse texto discute temas religiosos e espirituais, destacando a ideia de que a queda na divisão e a ressurreição na unidade são processos mentais. Ele menciona a construção de um templo espiritual em Efésios, relacionando-o à construção individual do templo vivo de Deus. Neville compartilha experiências de sonhos e visões para explicar conceitos espirituais, como a unidade com Deus. Também enfatiza a importância da imaginação criativa e da revisão mental para moldar a realidade. A mensagem central é que a jornada espiritual leva à união com Deus e à realização do templo interior. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Deixem seus comentários. Curtam e compartilhem nossos conteúdos para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Muito obrigada.